Muito boa tarde, senhores telespectadores. Estamos aqui em mais um Lealcast, trazendo temas de suma relevância sobre a nossa comunidade atípica. E não só isso, né? Que daqui a gente fala de tudo um pouco, certo? Mas, majoritariamente, a gente fala muito sobre temas relacionados à inclusão e todos esses contextos. Então, hoje, aqui, óbvio, não posso deixar de agradecer, né, a produtora Glow, que sempre abre esse espaço aqui pra gente, para poder estar trazendo esses assuntos, como eu disse, de suma relevância. E vocês sabem muito bem, pode falar aí em casa. Não vai falar em casa não? Então eu vou falar aqui. Você sabe muito bem que eu só trago convidado gabaritado, meu amor, para falar assunto aqui importante, que não é fake news, entendeu? São pessoas que estudaram, sabem o que estão dizendo, então assim, a gente pode sugar daqui dessa relação de hoje muita coisa boa que eu tenho certeza que você vai aproveitar aí na sua casa. Então, como não pode faltar, vou entrar com a minha pauta aqui, que a Areta sempre faz. A Areta tá ali no backstage, ela não gosta de aparecer, mas eu já trouxe ela aqui uma vez. Obriguei ela a ficar aqui do meu lado, ela ficou com uma raiva de mim, começou a botar um monte de defeito. Ai, eu tô isso, tô aquilo, tá nada. Entendeu? Então, o tema de hoje, sexualidade de adolescentes e jovens atípicos. O que as famílias precisam conversar? Peguei vocês, né? Ninguém quer falar disso. Ninguém quer falar disso. Aí deixa as crianças, os adolescentes, os jovens, tudo solto aí, pegando informação na internet sozinho, ou com um colega, com um vizinho, com sei lá quem. Não, senhor. Vamos ouvir e vamos debater esse tema que ele é de suma importância. Então, agora eu vou apresentar minha convidada maravilhosa para vocês. Primeiramente, sigam essa pessoa nas redes sociais, porque ela posta sempre conteúdos relacionados a esse assunto. Então, para além do podcast, pode ser que na rede social dela vocês possam extrair aí alguma informação importante que vai tirar muitas dúvidas de vocês. Vale a pena. É Janine Couras. Até perguntei, gente, que é um nome difícil, né? Falei, tô falando certo? Ela disse que sim. Então, depois a gente vai colocar na descrição o arroba do Instagram da Janine para vocês entrarem em contato com ela caso vocês queiram, tá? Gente, Janine é coordenadora escolar, terapeuta sexual e especialista em orientação de famílias e educadores. Maravilhosa. Então, assim, para vocês entenderem o contexto, Janine tá ali desde a escola com as crianças, observando. Eu falo que a escola é um laboratório vivo. É. É o lugar onde a gente consegue experienciar e ver de tudo, até o que a gente nem acredita que ia acontecer, né? E, além de tudo, terapeuta sexual, como eu disse, e especialista em orientação de famílias e educadores. Então, Janine, eu queria que você desse as boas-vindas para as pessoas que estão nos assistindo, falar um pouquinho sobre você e aí a gente mete bronca e entra Vambora. no tema. É isso. Fernanda me apresentou. Hoje estou na coordenação e é isso. Eu percebo como um presente estar dentro da escola, porque eu acompanho bem de perto essa sexualidade ali no início, né, em todas as fases do desenvolvimento. E isso enriquece muito o meu trabalho. Quando eu começo a acessar as crianças, o atendimento com os pais, tudo se encaixa, sabe? E eu fico Sim. obrigada por estar aqui dentro da escola, podendo usar esse laboratório a meu favor. E aí você falou assim, ninguém quer falar sobre isso, sobre esse tema. Eles querem falar. Sim. As crianças querem falar, os adolescentes estão querendo falar. E os pais estão com medo, né, Sim. dessa conversa. Então, acho que por isso que tem crescido tanto o meu. Não vou botar nicho de trabalho, mas em relação a essa parte de orientação dos pais. Porque eles têm Sim. sede de aprender para poder orientar essas crianças. Então é isso, as crianças estão querendo saber, a gente precisa falar. A gente precisa falar. É. Eu sempre falei que eu sou cara de pau mesmo, cara dura. As crianças chegam com umas perguntas cabulosas, mas eu sempre penso, Senhor, me dê Me força. dê orientação, né? É melhor eu responder do que a tia do Zap. É isso. Então, Ou o amigo. exatamente, né? O amigo que sabe tudo, É, isso aí. mas não sabe nada. Então é melhor que eu fale, né? É. Então vamos lá. Então vamos Vamos. começar, que eu tenho certeza que o público tá muito ansioso para poder ouvir e curioso. A verdade é essa, porque as pessoas ficam curiosas. Gente, eu fico pensando, não é possível. Vocês não transam, não, gente? Vocês não têm vida sexual, não é possível. Porque a gente tem que falar, gente. Vamos lá. O mito da eterna infância. Ainda existe a ideia de que pessoas autistas ou com deficiência não têm interesse afetivo ou sexual, Janine? Com certeza. Eu acho que. E aí. Depende muito, claro, de caso a caso, mas existem crianças ou adolescentes que demandam tanta atenção para desenvolvimento de outras partes, bem entre aspas, bem dizer, mais necessárias Sim. para estar em convívio em sociedade ali, que parece que a sexualidade ela fica esquecida.
Então, por isso que você cultiva, assim, meu entendimento, né? Você cultiva aquela criança como criança eterna. Porque aí vai ser menos uma coisa pra eu me preocupar, sabe? Só que não dá. A puberdade, Sim. ela vem chegando, ela E vem que vem. não vem que vem, é isso. As paixonites acontecem. Não é só, nesse caso, as mudanças corporais que acontecem com a puberdade. É toda a parte emocional dessa criança que, às vezes, não tá preparada pra lidar com o que tá vindo aí. E É aí, verdade. né? Então, É verdade, Anny. Mas eu- sabe o que é interessante? Eu tava ontem com meu pai no carro, e aí eu não sei o que foi que a gente tava conversando, eu, meu filho e meu pai. Aí eu falei pro meu filho assim: "Ah, porque você ainda é o bebezinho da mamãe". Aí ele olhou pra mim: "Bebezinho? Mãe, eu tenho 14 anos". É. Eu falei: "Ah, filho, porque vocês, né, vocês sempre são bebezinho da mamãe". Aí meu pai falou assim: "Entende uma coisa, Gabriel? Neto e filho Sempre. é sempre criança". É. Aí eu, de repente, né, gerações, eu tô vendo meu pai falando, eu com 43 anos na cara. É, Aí eu me ainda é senti o criança Gabriel, dele. pai, pelo amor de Deus, eu tenho 43 anos. Isso. Muito bom, né? Muito bom. Mas eu Ai, acho que tá gente. totalmente ligado também a esse medo, assim, de Sim, colocar no mundo, né? é. Mas não tem pra onde correr, Aquela Fernanda. coisa maculada, né? Meu filho. Meu É, Deus, a minha filha. Eu com 43, 2 filhos. A minha filha. sim. Meu Deus. Ai, É. gente, tadinho do meu pai. Areta, tu não vai chamar meu pai pro podcast, não, né? Podemos chamar. A sua mãe já veio, falou do seu pai, é verdade. Gente, eu espero. É, né? Olha só, filha da mãe. Vocês estão vendo, né? Isso é bullying. Aí vamos lá, só pra tu ver, meu pai me chama de Floquinho. Ô, meu Até pai. hoje, até hoje, Floquinho. Ou Floco Velho, que ele fala, o Floco Velho. Inventa, né? O negócio vai evoluindo. Muito bom. Mas vamos lá. O maior risco é falar sobre sexualidade ou fingir que ela não existe? Ah, com certeza, né? É fingir. Essa é aquelas perguntas do Detran. É. Mata o pedestre ou deixa ele passar? É, porque não tem como não falar, não pode ser uma opção, Sim. sabe? Eu entendo que o tema de sexualidade, ele às vezes atinge a gente em um lugar muito ruim, né? Dolorido demais. A gente às vezes tem uma abordagem ali muito violenta, muito negativa. E aí, como é que eu vou falar com a minha criança de algo que me machuca tanto, né? Sim. Eu sei que é muito delicado, mas não tem pra onde correr. É. Não tem pra onde correr, tem que falar, porque o mundo vai falar. Eles estão querendo falar. Então, eu acho que é isso. O risco é sempre o silêncio. Aí, muita gente me pergunta, gente, mas eu não sei como falar. Não tem uma resposta pronta, gente. Não tem. Não tem. Mas não perde a oportunidade de botar o teu valor ali naquela criança, naquela formação. Eu fiz agora uma formação, aí a professora falou, eu falei, vou começar a pegar isso pra onde eu for eu falar. Que ela fala que criança é muito quem chegar primeiro leva, sabe? Então, criança é isso. Não perde a oportunidade de colocar o que é correto ali, de acordo com seus valores, porque se tu chegou primeiro ali, você já tem muita chance de encaminhar aquela criança pra onde você acha que ela tem que ir. Então, é isso. Não dá pra não falar. É verdade. E eu vou te falar, eu até falei isso num outro podcast aqui, eu não lembro qual foi, que eu já contei essa história, vou repetir essa história. Mas isso tem a ver com a forma como os nossos pais foram criados. Sim. E aí, essa dificuldade, ela vem como uma coisa hereditária mesmo, É. né, pra gente. E agora você vê, com uma geração como nós, que estamos tentando quebrar essa barreira, né? Cada vez mais os pais querem ser amigos dos filhos, querem ouvir os filhos. De certa forma, evoluímos. Uhum. Mas a gente continua com um tabu sobre o assunto da sexualidade. Ele é muito enraizado. Muito enraizado. É muito enraizado. Então você precisa de Muito. muita força pra quebrar isso. Exato. E a criança, ela vai chegar com a dúvida em casa. Vai. E a história que eu contei aqui da outra vez, muito rapidamente, porque eu já contei essa história, se vocês quiserem, vocês voltem no outro podcast. Mas, resumidamente, foi o seguinte: uma amiguinha minha na escola falou a palavra buceta. E aí, eu cheguei em casa, tipo, O que é buceta? cara, cheguei pro meu avô. Meu Deus, meu avô. Não foi nem pra minha mãe, foi pro meu avô. Cheguei, vô. Cara, na maior inocência. Na maior inocência. Claro que Sim, era na senão inocência. você Se não não ia nem fosse, eu não ia falar. perguntar É, isso pro meu avô. Eu cheguei, vô, o que é buceta? E meu avô, primeira pergunta dele, quem te falou isso? Aí eu falei, vô, foi a fulana. Aí ele respirou. Gente, eu lembro da cena. Meu avô é falecido. Meu avô respirou, se ajeitou, olhou pra mim e aí falou assim: minha filha, bolseta é uma bolsa pequena. pequenina. Ai, não. Aí eu assim, é só isso.
Porque na minha cabeça não fez o menor sentido. Primeiro ele, quem te falou isso? Eu falei, cara, cometi um crime. Aí depois, bolseta é uma bolsa pequenininha. Eu, então tá. Saí, serelepe pimpona, falei, óbvio que eu vou querer usar essa palavra pra todas as bolsas que eu Sim, ver. você entende o risco de não falar a verdade. Mas é porque é pego de surpresa. Exato. A gente não tá preparado. A gente não tá preparado. É. O fato é que minha mãe chegou em casa, o que eu fiz? Perguntou a ela. Falei, mãe, que linda buceta é essa? Falei alguma coisa assim, a minha mãe, o quê? Você tá doida? Aí eu cheguei, imitei o meu avô naquele momento. Eu fiz assim, mãe, bolseta. Meu avô falou que é uma bolsa pequenina. Muito bom. Cara, minha mãe olhou pra mim, não é nada disso! É isso, é aquilo. Meu Deus! Tipo, você não pode sair falando isso por aí. Eu falei, misericórdia, gente. Tá aí o trauma de infância. Tá vendo? Mas Tô fez mais sentido compartilhando. pra você. Quando a tua mãe Totalmente. falou a verdade, você É. fez... Pô, A minha mãe, do jeito muito meigo dela, me explicou, né? Na íntegra, o que era. Muito bom. Mas, enfim, não deixe pros outros resolverem aquilo que você pode resolver. Tá A questão entendendo? é essa. É isso. Então, vamos lá, vamos seguir. Puberdade, corpo e autoconhecimento. Aí é que tá. Quais conversas os pais deveriam começar antes da adolescência chegar? E isso eu acho muito legal. Porque sim, porque a gente precisa orientar com relação a algumas coisas que as famílias negligenciam, né? Aí fala um pouquinho, Janine, eu quero ouvir você. Eu falo isso, assim, vou trazer bem pra parte de uma menina autista, por Uhum. exemplo. Você imagina ela ali por volta de seus 10 anos, Sim. né, entra ali na menstruação. Sem ela nunca ter sido preparada antes sobre o que é isso. Claro que pode ser que ela já tenha ouvido falar, viu o movimento, né? Mas não dá pra partir desse princípio, porque às vezes ele não vai ter, ela, né, no caso, não vai ter ali a capacidade desse entendimento do que não é falado, Uhum. sabe? E aí você tem que antecipar ela. Por quê? Meu nariz, a distância que ele fica do absorvente, vamos colocar assim, não me incomoda o cheiro. Mas, de repente, numa criança autista, pode sim Com incomodar. certeza. Até o próprio absorvente, de repente, você tem que começar a trabalhar com ela opções diferentes, né? Um absorvente, aquela calcinha absorvente, ou um copinho menstrual, alguma coisa, porque às vezes só o absorvente descartável entre a calcinha e a vulva vai ser um incômodo que ela vai ficar altamente irritada, vai afetar outras situações ali. Sim. Então é sobre a previsibilidade. E tu sabe que tu falou uma coisa muito interessante agora, que eu acho, assim, muito importante, inclusive, e sobre a intimidade da mulher gera muitas especulações. Uhum. Eu conheço pessoas estudadas que não sabem a diferença da onde sai o xixi e da Sim. onde sai a menstruação. Sim. E outra coisa, que não deixa a filha usar um OB, porque diz que o OB vai tirar a virgindade da. Virgindade, é isso Gente, aí. pelo amor de Deus. É. Ai, não vou deixar minha filha usar um OB porque vai tirar a virgindade da minha filha. E aí vai deixar ela irritada o dia inteiro, com aquela coisa incomodando ela no meio da perna. Não vai à menstrual já é praia, incômodo. não vai tomar um banho de piscina, por conta de um assunto que beira a ignorância. É falta de informação, não tem jeito. Gente, Teve um surreal. episódio no Big Brother que entrou pra história, que foi numa prova de resistência, a participante colocou um OB pra tentar segurar mais a urina, né? Então, A urina? era uma mulher já, sabe? Em rede nacional. E aí, o apresentador, que eu nem vou lembrar quem era, fez questão de falar, de fazer a correção ali, né? Porque olha a responsabilidade dessa informação, né? Pro público que o Big Brother leva. Então, é muita desinformação. É muita desinformação, Muita desinformação. gente. Eu não sabia desse episódio, porque eu não vejo Big Brother, eu detesto esse programa. Eu parei de ver, mas eu já fui muito fã. Então, É. alguns eu via. Cara, minha tia era viciada nesse programa. Mas assim, eu nunca parei pra assistir mesmo. Se tu me pra não dizer que eu não sei quem é ninguém, eu sei quem é o Bambam. O que ganhou com uma vassoura. Eu me lembro do Bambam. Só. E eu nem via. Na verdade, eu soube por causa da minha tia, que pra torcer pro Bambam, que ela torceu pro Bambam, ela botou Fez uma uma cara na vassoura. vassoura igual a do homem. Eu falei, tia, a senhora tá louca? Não era isso. Era que ela tava torcendo pro Bambam. Sim. Enfim. Muitos pais têm medo da masturbação. O problema é a masturbação ou a falta de orientação? Mesma coisa, pergunta do Detran. Não, é isso. Mas falar de masturbação é muito delicado.
Sim. Porque para muitas famílias a realidade é que beira o pecado, se você for trazer questões, né, religiosas e tudo mais. Então, eu tento ter sempre muito controle ali, né, na minha fala, porque eu não tô aqui para levantar a bandeira da masturbação. Eu sei que Sim. as evidências científicas falam sobre, né, Uhum. sobre o autotoque, a quantidade de benefícios que isso traz para o desenvolvimento ali daquela sexualidade de forma positiva. E na minha cabeça não faz muito sentido você deixar o outro descobrir o seu corpo ao invés de você. E aí, que valor é esse que você está passando para aquela criança? O outro tem total poder do seu corpo, mais até do que você, porque ele tem liberdade para Sim. tocar e você não tem. Então, isso é muito delicado. Mas, na minha visão, a masturbação não tem problema nenhum. Mas isso eu não posso impor dentro da família de ninguém. Entendeu? Por É. conta desses A cultura valores. familiar. Isso aí. Mas, como você falou, também sempre vou pela base científica. A masturbação, ela é uma coisa normal. Uma ferramenta Ela, poderosa. exatamente, o corpo da gente. Existem questões fisiológicas Isso. envolvidas nessa perspectiva. Então, nem é só sobre safadeza. Não. Inclusive, né, Freud explica muita coisa. Mas, assim, se a gente fosse parar para falar sobre esse assunto, né, realmente ele beira a essa questão de olhar como se fosse algo, um pecado. É. E aí você vê mulheres que não conhecem o seu próprio corpo, mulheres que nunca se tocaram, nunca se masturbaram, porque acha que isso é um ato Mulheres que nunca sentiram prazer. que nunca Sim. sentiram prazer, exatamente, não sabe, É. não sabe. Não, e isso tem muito o histórico mesmo do que foi tentado tirar das mulheres desde sempre. Isso também é uma assinatura ali do vou tirar o poder da mulher, porque assim, a mulher ela depende de um homem ou de uma outra pessoa para trazer o prazer pro corpo dela e é isso, você vai podando a mulher por várias formas e quando você poda na questão da sexualidade, ela atinge de uma forma que não dá para depois você fingir que nada aconteceu. É. E Sabe? aí é interessante até por conta, lembra da história das mulheres histéricas? Isso vira Sim. e mexe, passa na internet, né? Sim. E aí, pra curar a histeria, Uhum. o- Criou-se. Ah, tá. Você tá dizendo até antes, né? Da questão É, do toque, do homem ele tocar. sim. Fazia um orgasmo, você desencadeava um orgasmo no corpo daquela mulher. Exatamente. É. E aí ela ficava de bem com a vida. É, Olha que coisa maravilhosa. Parava a histeria. A Areta até parou de filmar. É. Gente, pode filmar, não tem problema não. Eu não tenho a mínima vergonha de falar nada do que eu tô falando aqui, porque somos seres humanos e é isso É. mesmo, entendeu? É isso mesmo. Mas vamos lá. Namoro, paixão e relacionamentos. Como saber se o adolescente está preparado para namorar? Eu acho que essa pergunta nunca não vai ter, assim, uma resposta. Eu ia falar, não sabemos. Não sabemos, nem ele sabe. Mas é assim, experienciando que as coisas se desenrolam, né? É. É assim que ele vai até, nem que seja pra entender o que ele não gosta num Sim. relacionamento, né? Precisa, quando a gente traz pra crianças, adolescentes, né, neurodivergentes, pode ter alguma forma que encaixe, mas pode ser que demore até achar esse encaixe nesse relacionamento. E aí isso vai passar por frustração, por choro. É normal. É Sim. normal de todo adolescente, de todo ser humano, até adulto. Adulto, quando se apaixona, não é. Você sofre até você entender o que tá acontecendo ali. Com eles não é diferente. Tem que tirar um pouco isso de. Ai, como que eu vou deixar ele namorar? Preservar, né, pra não sofrer. Vai sofrer. O que a gente consegue fazer é minimizar o caos que pode acontecer ali. Como? Orientando. Orientando. Né? Às vezes, eles vão ter muita dificuldade de perceber, e aí eu vejo isso muito quando a família não tem um diálogo, de perceber situações de relacionamento tóxico mesmo, Sim. trazendo bem pro claro, sabe? Eles não vão perceber que às vezes o que tá acontecendo com eles é uma manipulação. Sim. Entende? Então, cabe à família orientar, mostrar, porque é isso, foi o que eu falei deles, talvez, demorarem a perceber questões sociais que crianças típicas Uhum. perceberiam com mais facilidade. Sim. Então, se eles não vão perceber com tanta facilidade, você precisa mostrar, precisa Com falar, certeza. né? Com certeza. Eu, assim, claro que bate a preocupação. O Gabriel já namorou 2 vezes, tá com 14 anos agora, já teve 2 namoradinhas. E, assim, óbvio que a gente fica preocupada enquanto Uhum. mãe, mas, ao mesmo tempo, deixando ele muito à vontade para Viver, ele né? viver as questões dele. Eu falava, filho, é assim mesmo, ou então, sei lá, o que uma mulher espera de um relacionamento, porque ele com um pouco de dificuldade para entender essa leitura, né? Sim. Enfim. E a gente vai orientando, a gente vai falando, mas eu não posso eximir meu filho de
de sofrer o que ele precisa sofrer. Sofreu o né? que ele precisa sofrer. Sofreu algumas vezes. Eu lembro de um episódio dele, um dos namoros, quando acabou, ele... Cheguei pra conversar com ele, Gabriel, todo triste, com aquela cara de cachorro quando caiu da mudança. Aí chorou, aí quando eu olhei pro meu filho chorando, comecei a Chorou chorar também. também. E tá tudo certo, daqui a pouco tá tudo bem. Passa, né, Cara, Fernanda? é isso. Passa. É isso. Eu acho que um dos grandes problemas dos pais é querer, claro, que os filhos não vivam situações que eles precisam viver. Nenhum pai quer ver o filho sofrer, mas ele precisa passar por aquilo. Eu tenho isso muito estruturado na minha cabeça. E, inclusive, blindar eles do sofrimento. Então, você vê famílias que não conversam sobre os problemas da casa, Sim. como se as crianças não tivessem que saber o que está acontecendo. É. Eu, na minha casa, a gente senta, a gente debate, a gente conversa, eu falo, olha só, não tô bem, tô chateada. Uhum. Às vezes eu não vou me aprofundar tanto na problemática, mas eu faço questão de falar, aconteceu um problema assim no meu trabalho, eu não soube o que fazer. Sim. Que é para entender também que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas, nem sempre, né? É. E a gente, até como adulto, porque eles olham pra gente como se a gente soubesse resolver tudo. Não, eu não Super-heróis. sei resolver tudo. Eu não sei. E isso acontece. E juntos a gente vai resolver essa questão. Então eu trabalho muito essa coisa do coletivo, muito essas conversas Não, com eles. Isso que você falou, eu ia em algum momento até tentar falar sobre isso. Que a gente às vezes fica muito amarrado no que a gente tem que ensinar pra essa criança verbalmente, né? O que eu falo. Mas o que eu mostro? Sabe? Uhum. Isso de você chegar e mostrar o seu lado vulnerável, de não sei resolver um problema, você dá pertencimento pra ele também no momento ele desmontar e falar, eu não sei resolver. Sim. Sabe? Então é isso, é sobre mostrar. Não é só Sim. sobre ficar naquele discurso falando. Uhum. Porque Você adolescente às vezes tem não que, quer nem você te ouvir. tem que, mas. Isso, palestrinha. Eu falo, gente, adolescente não escuta palestrinha. É. Não dá. Falar de uso de camisinha com adolescente. Você vai mandar ele usar, ele vai usar? Não vai, não é assim. Sabe? A educação sexual tem que ter sido feita, ó. É. Mas dá tempo. Se não fez, ainda dá pra Dá- fazer. Sempre dá, gente. Sempre dá, sempre Sempre dá. Bom, por que algumas famílias comemoram quando o filho típico começa a namorar, mas entram em pânico quando Uhum. acontece com o filho atípico? Acho que a gente falou um pouco disso Falamos, agora, né? eu acho que é esse medo, né, desse sofrimento. Dessa frustração, de frustração. como vai lidar com isso, né? É, isso aí. E como ensinar sobre reciprocidade, Janine? O que você. Eu acho que é muito dessa forma também de demonstrar, né? Não, Sim. não dá. A reciprocidade é uma coisa que você vai construindo, vai mostrando ali junto, nas vivências, no que acontece. Não dá pra falar e achar que eles vão aprender ali de uma. Né? Exato, eu acho que Essa parte de entender o lado do muito outro. é da troca, né? Se Da você troca. quer ser uma pessoa capaz de orientar e compartilhar, você precisa ter sinergia com os Uhum. seus filhos, né? Liberdade para É. poder falar, para poder construir, para poder dizer que não sabe, para poder Isso. dizer que errou, que vamos pesquisar, Uhum. enfim. É. Eu acho que é muito disso. Normalmente é isso. Quando eu atendo alguns pais, e aí tá uma dificuldade muito grande pra falar sobre sexualidade. Aí eu percebo que não é falar sobre sexualidade que tá difícil. O diálogo num total, quase não tem, sabe? Não existe. E aí como é que fica muito mais difícil você inserir a Olha, filho, sexualidade? senta aí. Poxa, né? Você sabe o que é isso? É. É uma camisinha. Aí pega uma banana criança na vai sair cozinha. correndo. Isso é uma banana. Ah, não, gente, para. É. Vamos mudar, hein? Por favor. Vamos melhorar esse negócio aí, né, Sim. Janine? Dá. Vamos melhorar porque dá. É. Dá. E são doses homeopáticas. É um Sim. pouquinho por dia, sabe? É a constância ali que vai fazendo com que essa comunicação, daqui a pouco ela tá fluida, ela tá natural. Sim. As crianças, eu falo, gente, elas têm sede de serem ouvidas. Sim. Você percebe isso quando lida com criança, com adolescente? Você para Sim. perto deles, eles estão doidos pra conversar. Sabe? Eu É. acho legal. Então, esteja disponível pra essa conversa, que vai fluir. Tu sabe que. Ai, gente, eu lembro que a primeira vez que eu conversei sobre camisinha, as crianças eram menores. E o que aconteceu? Eu meio que fui obrigada, porque a gente tava escutando a rádio. Aí falou. E aí, na rádio, falou alguma coisa assim: se você quer prevenir, não quer ter filhos agora, se prevenir contra doenças e tal, use camisinha. Aí o Gabriel olhou pra mim. Como assim, mãe? Uma coisa tem a ver com a outra. Uma camisa, se eu botar.
Eu não entendi. Aí eu falei, pronto. Sobrou no meu Olha a colo. rádio me ferrando aqui nesse momento. Aí lá fui eu, né, do meu jeito, explicar o que era a camisinha. Aí ele, aí tudo bem, ele entendeu. Aí, como todo bom autista, no final de tudo, mas continua não fazendo o menor sentido o porquê desse nome. É isso, continuei sem entender. Entendi o que é, mas o nome não tem nada a Nada a ver. ver. Ele focou no nome. Eu falei, tá bom, ele focou Muito no nome. bom. Depois a gente conversa mais. Porque é uma coisa de cada vez, É. gente. Uma coisa de cada vez. Não, isso aí é importante, não adianta atropelar as coisas, né? A criança te Não. pergunta X, você responde X, Y, Z, aquele cérebro não tá pronto pra Não. assimilar aquilo tudo. Não tá. Não tá. Você vai por etapas, igual. A clássica pergunta: como se faz os Da onde vem bebês? os bebês, Da onde né? vem os bebês? Quando é pequenininho, aí. Não sei o que, da onde vem os bebês? Ué, papai e mamãe juntos fazem os bebês. E aí, tipo, se não existiu uma pergunta como, Morreu ali. amor, acabou, tirei 10. Tirei 10 É na isso. prova, entendeu? Agora. Isso. Como? Ué, eles namoram. Tá. Mesma coisa, saciou? Ok. Se Parte não pra existiu um outra. como, tirou 10 de novo. Nota 10, entendeu? E assim vai, gente. É. Mas aí vai ter gente que, né, que quer parar. Então, você, não sei o quê, acontece isso, acontece aquilo. Cara, uma coisa de cada vez. Sim, Não, quer não, fazer a conversa, né? não tenha ejaculação precoce. É isso. Vá com calma. Muito bom. Então, vamos lá. Consentimento, vulnerabilidade e proteção. Por que adolescentes e jovens atípicos são mais vulneráveis a abusos e relacionamentos abusivos? Essa sim. Boa essa é uma essa. pergunta quente. É boa, boa. Eu costumo dizer que abusador é perspicaz, Sim. né? Então, parte do princípio que aquela criança que é atípica, ela não vai falar de uma forma clara que vai afirmar, eu sofri um abuso. Só que isso é muito também porque a criança típica também não vai trazer dessa forma, né? Mas acho que a voz de uma criança com alguma neurodivergência, ela traz menos credibilidade, infelizmente. Isso é As triste, pessoas né? ainda pensam assim, sabe? Então, eu acho que esse é o principal motivo. Acho que entre uma criança típica e uma criança atípica, o abusador pode ser que escolha a que ele acha que a voz dela vai ser menos ouvida. Silenciada, né? Porque, Silenciada. ele tem uma questão, ele não sabe o que tá dizendo, não Isso. foi bem assim, não foi isso que aconteceu. E fora o grande número que a gente tem de autistas não verbais. Sim. Então, se é difícil você entender quando a criança fala verbalmente, imagina quando ela não fala verbalmente. Você viu o caso do último, o cara que foi preso Uhum. porque ele só abusava de crianças autistas não verbais. Sim. Olha que filho da mãe. Ele se aproximava justamente dessas crianças porque essas crianças não iriam falar. E ele ia e abusava dessas crianças. Uhum. Cara, é muita sacanagem. É muito triste, É né? muita Doente, sacanagem. é É muito. doentio. Exatamente, é doentio. É doentio. Mas acontece, é a realidade. Então não dá pra fingir que não vai acontecer, porque é uma realidade muito distante. Não, às vezes tá muito perto de você. Sim. E aí a única forma de você proteger essa criança de alguma forma é dando informação. Então acho que eles também ficam vulneráveis pelo que a gente falou lá no início. São tantas preocupações que eu não vou me importar em falar sobre esse a sexualidade. assunto, sobre essa situação. E aí essa situação, ela atravessa a vida dessas crianças que estão ali sem saber o que tá acontecendo. Sem saber o que tá acontecendo. É triste, é muito triste. E por isso que a gente tem que falar, pra Sim. resolver. Bom, acho que essa pergunta responde. O que você acabou de falar responde essa pergunta aqui, que é: muitos pais têm medo que seus filhos sejam enganados. Como proteger sem aprisionar? É Eu isso, acho que é o que a dando gente acabou de falar, informação. dando informação liberta. Concreta. É o que a gente... Exatamente. Concreta. Não dá pra usar a mesma linguagem achando Sim. que vai ser óbvio o que você tá querendo dizer. Sim. Não é. Eu falo o óbvio, ele é muito individual, né? Sim. O óbvio pra você pode não ser pra mim. Tu sabe que como eu é tive uma vez um caso na escola, há anos atrás, isso tem tempo. A mãe chegou na escola dizendo que a amiguinha tinha falado sobre sexo com a criança. Mas, gente, eram crianças de 5 anos. Sim. Crianças de 5 anos. Peraí, né? Como é que foi isso? Exatamente. E aí a mãe chegou apavorada na escola, falou assim: olha, minha filha tava dizendo que a fulana tava falando com ela sobre sexo. Eu fiquei apavorada, não sabia nem o que dizer, eu não sabia nem como orientar.
Mas ela disse que perguntou pra filha, falou assim: "Mas e o que você sabe sobre isso? O que é sexo?" Uhum. E aí disse que a criança falou assim: "A mãe, a fulana falou pra mim que sexo é quando duas pessoas estão dançando uma em cima da outra na cama." Oh, meu Deus. Dançando Hum. uma em cima da outra na cama. Cara, primeiro, essa criança viu alguma coisa. Eu ia falar, ela foi exposta. Ela viu alguma coisa com certeza. É. Enfim, isso é um contexto, um cenário de uma situação. A outra mãe ficou consternada, apavorada e quer separar as crianças. Eu falei assim: olha, não é por aí. Uhum. O que eu sempre converso com os pais é que, e falo muito isso nas minhas redes sociais, inclusive quando eu não tô com preguiça de falar, mas quando eu me manifesto, eu falo. A casa, ela tem que ser mais forte do que a rua. É. Agora, se você se distancia, se você não tem uma relação com os seus filhos, e isso não é sobre ser permissivo, totalmente diferente. Mas quando você é presente, que você tá ali, você constrói, você conversa, você sabe o que tá acontecendo com os seus filhos, aí sim você tem uma casa forte. Uma casa enfraquecida é quando tá todo mundo ali dentro, mas ninguém tá. Como é que a gente chama? A solidão acompanhada. E a gente tá vivendo esse tempo. O tempo da solidão acompanhada. É cada um no seu celular, cada um no seu quarto, e cada vez menos se dialoga, cada vez menos se conversa. E aí você tá abrindo as portas pra quem? Pra quem não tem nada a ver com a sua casa. É. E aí depois vem o questionamento: por quê? Por que isso aconteceu? Nananana. Enfim. É. Então, ficar de olho é importante. Sim. E aí, vamos lá. Se você tivesse que dizer, Janine, um sinal de alerta que as famílias precisassem observar, eu acho que isso também é uma coisa legal pra gente. Isso a gente tem que ter cuidado ao falar, porque tem criança que não vai demonstrar nada, Uhum. sabe? Não assim naquele olhar grosso. Porque eu sempre falo, o primeiro sinal de alerta, o mais importante, é a mudança de comportamento. Mas tem criança que ela percebe tanto a necessidade de não trazer problema para a vida do adulto, não trazer mais problema, que ela consegue criar uma casca em que ela não deixa perceber o que aconteceu com ela, Sim. sabe? Então, é difícil o sinal de alerta, a gente ficar preso só a sinais que a criança vai dar. É Sim. muito difícil. Isso não é garantia de que não tá acontecendo nada só porque aquela criança não deu um sinal de alerta, né? Então, é isso, é redobrar a atenção, ficar de olho em tudo quanto é lugar e ainda assim vai ser pouco. E não é só ficar de olho. Existem famílias, então ali você fala com as crianças daquela família, porque jogos sexuais acontecem entre eles. Então, às vezes, uma situação violenta sexual não é só um adulto que vai fazer. São as crianças que fazem. E aí, se você tá Sim. ali, não fala com as crianças que aquilo ali é errado, não fala sobre os valores que vocês, que eles precisam cultivar ali, né? Fica mais difícil. Então é isso, não tem, assim, um sinal de alerta. O maior de todos é essa questão da mudança de comportamento. Sim. Criança que começa a regredir, né? A criança É. não usa mais fralda, de repente ela começa a fazer xixi de novo, direto, não pede pra ir ao banheiro. Essas são algumas coisas, mas isso não pode ficar amarrado, que só quando aparece um sinal de alerta é que tá acontecendo alguma coisa. Sim. O buraco, ele é muito maior do que parece. Com certeza. E Né? é por isso que eu falo, o que você falou, acho que é um ponto muito chave mesmo, é observar, acompanhar, porque isso é importante. Eu lá em casa eu vejo tudo. É aplicativo de controle parental, isso. enfim, eu fico monitorando as coisas também. Sim. No outro dia mesmo, as caretas até viu. O Gabriel fez uma postagem, sei lá, e aí tinha uma música horrorosa, que eles têm essa mania, né? E botam uma música lá pornográfica de não sei o quê. Aí eu olhei. No comentário mesmo, no privado dele, eu falei: tira essa música agora. Aí ele foi, apagou os stories. Aí quando eu cheguei em casa, eu falei: vocês têm que parar com essa mania de achar que a internet é a vida real. De que na internet é o que você tá vivendo aqui, que é a sua casa. Não é. Não é seguro. Não é assim que as coisas funcionam. Ah, mãe, que não sei o quê. É desse jeito. Por isso que eu falo, sermos amigos dos nossos filhos não significa permissividade. Existem limites, formação de caráter. Formação de caráter. Então, é importante acompanhar, sim.
Sim, é isso aí mesmo. A gente tem que fazer educação digital também, né? Dessas crianças. Inclusive, essa é a outra pergunta. É. Essa é a outra pergunta. Hoje, o maior perigo está na rua ou dentro do celular? Essa é a pergunta. Eu acho que tá dentro do quarto ali, naquela criança presa, trancada dentro do celular o tempo todo, em jogos. Porque é isso, tem muito. Ah, tá dentro de casa, tá em segurança. Cara, ele tá dentro de casa, ele tá no mundo. Sim. Ele tá exposto, ele Tá tá lá na Disney. expondo. E é isso, ele tá expondo situações, às vezes, até da sua vida, e você nem tá vendo, você não acompanha a história do seu filho, nem viu que ele postou uma foto sua. Exatamente. Não, é isso. Então, tá muito difícil. Se já era difícil antes desse boom digital que a gente vive, que eles nasceram nesse meio, então não tem como Sim. você tirar. Não vai ter como você remar contra essa maré. Mas você precisa orientar ali também, mostrar que tem consequência o que acontece ali, tem responsabilidade, tem golpe, tem mentira. Tem. Sabe? Tem que falar sobre isso. A pessoa que tá falando ali pode ser que não seja ela. É óbvio pra gente, mas foi o que eu falei, o óbvio ele precisa ser dito. Com certeza. Né? Teve até uma funcionária minha, que ela passou por uma situação com o filho dela, que eu também não vou citar nomes, não cabe, Uhum. mas assim, por conta de internet. O que aconteceu? Me parece que o cara se fazia passar por uma menina, e Olha aí só. começou aquela conversa na internet, pediu nudes, mandou nudes, e aí depois o cara falou, olha, eu não sou uma menina, eu sou um homem, e se você não me der X reais, eu vou Vou vender expor tuas sua foto fotos. na internet, eu não sei o quê. O garoto ficou desesperado, tentou pegar dinheiro com a mãe, Uhum. tentou. Só que a mãe suspeitou por conta daquela coisa, uma agitação, o garoto desesperado, o que tá acontecendo? Aí disse que ele se abriu com a mãe, Falou. graças a Deus. É. Às vezes não se abre, É. e aí vai fazer coisa pior. Sim. A questão é essa. Uhum. Às vezes não vai se abrir É. e vai fazer coisa pior. É. Esse se abriu, contou pra mãe, a mãe foi lá e escreveu um monte de besteira pro cara, falou assim, vou ter que te fazer um pix, tu vai vender, tu não vai ganhar nem R$1 com essa foto, escreveu um monte de besteira, É faz o isso. que você quiser. Enfim, o cara sumiu, desapareceu, mas porque ele compartilhou com um Com a mãe. adulto. Senão podia ter sido E pior. se não tivesse, a gente sabe o que acontece. Gente, síndrome do... crise de pânico, crise de ansiedade, pedir dinheiro pra sei lá quem. Sim. Sei lá quem, a gente não sabe. É. Entendeu? Não, é muito perigoso. E é isso, não fica no digital. Isso atinge a tua vida real, sabe? As Sim. crianças tiram a própria vida por conta de coisas Por que conta- acontecem na rede social. Por conta de internet. É muito... E como a gente não vai falar sobre isso com as crianças? Não tem como. Não tem como. Lá em eles casa eu vão falo. saber. O meu mais novo nem tem rede social, nenhuma. Uhum. O de 12 anos. O outro tá com 14, aí, Já tá. né? Já tem. Agora, o outro mal sabe ligar o Bluetooth. É difícil. É mais assim, o WhatsApp, quando tem que falar alguma coisa comigo, porque como não tem hábito, Uhum. aí quase não mexe. E é tudo isso, é tudo hábito mesmo. É hábito. É hábito. Enfim. Eu concordo com você. Pra mim, a maior parte das violências hoje estão no celular. digital, né? Enquanto isso, a gente tá privando os nossos filhos de viverem experiências na rua, inclusive. E aí tem jovem que não sabe Atravessar pegar um uma ônibus, rua, atravessar uma rua. É impressionante. Nunca é a idade suficiente. Eu vejo todos os pais falarem isso. Fulano não, mas fulano é muito desatento. Fulano não vai conseguir atravessar a rua. Ele é muito desatento. Eu fico Quem é desatento a vida inteira. eu fico pensando assim, todas as crianças hoje em dia são desatentas, né? Sim. Porque todos os pais falam a mesma coisa. E aí eles trancafiam, prendem, pra não ir pra rua. Mas ao mesmo tempo, não conectam, não estabelecem uma conversa com os seus filhos. E acham que estão protegendo, colocando eles num ambiente seguro. Então, a gente tá vivendo uma era que os valores estão invertidos. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Porque o adulto tem idade pra discernir o que tá certo e o que tá errado dentro de um aparelho de telefone. Mas um jovem e uma criança, gente, não tá. Não tá. Então, bora ficar ligado nessa situação. Perguntas que as famílias têm vergonha de fazer. Essa é uma dinâmica rápida. A gente compilou várias perguntas que as pessoas têm vergonha de fazer. Aí a gente colocou aqui, né? Jovens autistas podem namorar? Podem casar? Podem ter filhos? Devem. Como lidar com a masturbação?
como saber se estão em um relacionamento saudável, quando procurar ajuda profissional. A gente falou sobre tudo isso Foi, aqui hoje no podcast foi. de maneira muito leve É. aqui, divertida, falando sobre as nossas experiências, sobre o que a gente já Sim. viu, sobre o conhecimento que a Janine tem para compartilhar com vocês. Mas assim, para vocês verem como essas dúvidas aqui, elas não são só a dúvida que vocês têm aí na casa de vocês, elas são a dúvida de muitos, Sim. de muitas pessoas, né? E aí, Janine, eu queria o seguinte, aí vai muito de você, mas qual é a conversa que toda família típica deveria ter hoje, Hoje. mas continua adiando? Na verdade, eu não vou dizer nem sobre família atípica, eu vou dizer As sobre famílias. as famílias. As famílias. Eu acho que é isso, é perder o medo da palavra sexualidade. Porque quando a gente fala a conversa que as famílias precisam ter hoje, é a conversa sobre sexualidade, sobre educação sexual. Só que se eu falo dessa forma, já vem com um peso e traz todas aquelas lembranças, tudo que acarretam a palavra sexualidade, né? Mas é isso que precisa acontecer. A gente precisa conversar sobre sexualidade, sobre educação sexual. A gente precisa falar sobre respeito, sobre consentimento, sobre se apaixonar, sobre puberdade. É a mudança que vai acontecer no seu corpo. Pega do apanhadão que o tema sexualidade aborda, pega o que te coloca mais confortável para falar, que você tem menos medo, menos angústia para trazer esse tema, e fala, começa. Porque depois ali vai uma reação em cadeia. A própria criança ela vai começar a trazer coisas e vai trazer de forma leve, porque ela já viu que você é um porto seguro para falar sobre aquilo. Sim. Então, isso vai acontecer de forma natural. Não, foi o que eu falei, não faz aquela conversa perfeita, não espera esse momento. Sabe? Faz a educação sexual no simples, no hoje. Fala, a gente, olha, toda hora, do seu jeito, toda hora tem alguma notícia sobre sexualidade. Verdade. Aproveita. Hoje, passou no jornal alguma coisa, já fala ali com os seus valores, de acordo com o que vocês acreditam. É isso, não tem receita de bolo, né? Não é uma conversa certa para aquela criança certa, do jeito que você sentir que vai dar certo ali com a sua criança e faz. Mas é muito engraçado isso, né? Porque naquilo que a gente tem dificuldade, a gente realmente procura algo padronizado. A gente procura alguma coisa pra comprar. E vou comprar esse curso, hein? O que eu vou dizer pro meu filho? Entendeu? E não é isso, gente. Não é. Cada um sabe da sua casa, exatamente. Não é? Cada um sabe da sua casa, cada um sabe da sua construção. O fato é que tem assuntos que você vai precisar conversar. E aí eu não quero saber como é que vai ser a sua conversa. Eu só sei que você precisa ter essa conversa. E entender a língua que a sua criança vai entender. Sim. Né? Porque não adianta você falar da forma que todo mundo tá falando, se pra ela não vai fazer sentido nenhum. Sim. Fala de acordo com o que ela entenda. Igual você conversa sobre tudo. Sim. Naturaliza o termo sexualidade. É isso, ó, muito Six Seven, muito farmando aura, entendeu? Competição de sei lá o quê, tá ligado? Passinho e aí do Jamal. você passinho do Jamal, e aí você conversa com ele. É isso. Entenderam? Muito bom. É um pouco disso. Você acredita que a gente chegou ao final? Foi rápido. Você achou que foi rápido? Achei. Que horas tem, Areta? Fala aí. 2h59. Exatamente o nosso tempo. Gente, passa muito Passa rápido. A gente tem a sensação de que, estalei o dedo, acabou. Uhum. Mas não é. Passa rápido. Passa rápido, gente. Olha, esse podcast tá incrível. Também gostei. Acho que todo mundo tinha que assistir esse podcast. Acho que todo mundo tinha que ir lá no YouTube, assistir o podcast e, para além disso, como eu falei, seguir Janine nas redes sociais, que é importante, porque ela vai ter muitos assuntos sobre esse tema, que eu acho que vai tranquilizar mais vocês, porque traz isso de uma forma leve, natural, tranquila, e vai estar disposta a ajudar vocês também ali pelas redes sociais. Então procurem a Janine, tá, gente? Janine, deixa uma mensagem pro pessoal aí. Pensar. Não adiem mais essa conversa, né? A gente sabe que criar uma criança não é fácil. Então, não é uma andorinha só não faz verão. Tem uma frase que eu gosto que fala que é um provérbio africano. Fala que é preciso uma aldeia para criar uma criança. Então, é preciso uma aldeia, sabe? Uma comunidade, todo mundo fazendo educação sexual para dar certo. É o envolvimento da mediadora, da AT, da família, da escola, é todo mundo que tem contato com essa criança que precisa fazer educação sexual. Porque a educação sexual não é ter uma conversa, não é uma coisa grandiosa, sabe? É nas orientações ali no dia a dia. Então, todo mundo que está em contato precisa ter em mente que está fazendo educação sexual. Sim. Sabe? Então, acho que é isso. A mensagem final é não adiem essa conversa, não tenham medo de falar de sexualidade.
Porque o mundo tá falando. O mundo tá falando. A rede social tá A rede falando. social tá falando. Os amigos estão falando. Os amigos estão falando. Estão falando da pior forma possível. Isso. Então, vamos pensar nisso, né? É. Então, pessoal, Janine, muito obrigada pelo seu tempo de disposição de estar aqui com a gente. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu que agradeço o convite de verdade. Foi ótimo. Foi leve, foi Foi. gostoso. A gente falou um monte de coisa legal. Sim. E não posso deixar de falar aquilo, né, que todo final do podcast, Careta deixa aqui pra gente. Se você chegou até aqui, comenta a palavra-chave. Diálogo. 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 Não, que eu sacaneei ela no início. Eu falei que quando chegasse aqui eu ia falar palavra-chave camisinha. Masturbação. Aí ela... "Ah!" Não, é diálogo, gente. Escreve lá, diálogo. E compartilha esse episódio com outras famílias. Informação também é proteção. É E isso. bota proteção nisso, Isso aí. né? Então, queria agradecer mais uma vez também a produtora Glow por abrir essas portas pra gente. Eu me canso de falar isso. Todo podcast vai ter essa frase. Agradecer a produtora Glow. Acho que eu vou gravar, Areta. Vou ligar o... Mas não é a mesma coisa, né? Eu tenho que falar, não tem jeito. Tem que externar a nossa gratidão por quem abre os braços pra gente. Então, quero agradecer. Até o próximo Leocast. Estaremos falando de muito mais assuntos interessantes. Janine, muito obrigada. Imagina. Agora vem a parte final também. Eu decorei tudo, tá, Areta? Eu tô comportada. Gente, eu tô uma moça muito comportada. Meu Deus do céu, você vai ter que me promover. Vai ter que me promover, gente. A gente agora vai levantar, entendeu? Vamos tirar aquela foto bonita, dar um vamos. abraço. Obrigada, Obrigada, tá, Fernanda. Janine? Obrigada mesmo. Foi Imagina. maravilhoso. Foi ótimo, de verdade. Aí, ó, até o próximo Leocast. Beijo pra vocês. Tirou? Tirou a foto? Não, vou tirar agora. Tira também.